Nossa alma anseia por ti. Meus queridos, a última que eu tenho aqui, então, ela é feita pelo brother Matt. Esse aqui também é você vê aqui. Eu sei muito pouco sobre esses pastores, desculpa, sobre esses profetas dessa geração que o Senhor tem enviado para mim. E aqui está. O título aqui é Até Mesmo Agora, diz o Senhor, eu estou revelando mistérios de antigamente. Esse é o título aqui que o Senhor tem dado aqui nessa mensagem. Eu vou passar aqui. Esse aqui é o comentário do profeta. Então, ele começa, ele não muda nada que o Senhor dá para ele. Não interna, não adiciona, não faz nada. O Senhor começa aqui falando, então, eu lembrei aqui que você viu aqui que eu ia passar o título, ele é Deus do milagre, o Deus do impossível. Uma vez ele enviou um negócio, falou para mim, mas você faz isso, faz aquilo outro, você não fala que eu sou o Deus do impossível? Foi aquele puxão de orelha gentil, sabe? Você não fala que eu sou o Deus do impossível, então por que você não acredita nisso ou naquilo outro? Né? Então dá para a gente refletir um pouco quando ele conversa com a gente dessa forma. Assim diz o Senhor, eu amo quando ele fala dele dessa forma. Eu, o Senhor, que me vesti de carne e habitei entre vós. Aquele que é chamado o Santo de Israel, o Criador do céu e da terra, o Pai das luzes, o doador de tudo, de toda coisa boa, o doador de toda coisa boa, aquele que formou o mundo com a sua mão, aquele que separa a luz das trevas, o Senhor continua, aquele que lançou os fundamentos e estabeleceu o firmamento no seu lugar, o Senhor continua, o autor e o aperfeiçoador. Aqui é a primeira vez que eu vejo que o Senhor falando fora da nossa imagem, que ele fala que cada um de nós somos perfeitos, e ele sim, ele trabalha de perfeição a perfeição. A igreja não entende isso, não foi ensinado para a igreja, porque a igreja quer falar para você que você não presta, não vale nada, você é cheio de pecado. Né? Mas o que o Senhor fala que você é lindo, você não tem marca, não que você não tem pecado, mas ele olha para nós, porque ele está dentro de nós, não é nada que nós fizemos. Não é nada que nós vamos fazer, não é nada que nós estamos fazendo agora, né? Mas é claro, à medida que você ama ele, o que você vai fazer? Você vai andar como ele andou. Ou seja, por exemplo, né, se você sabe que Jesus não fuma e você não quer deixar ele triste, então você não vai fumar. É um exemplo que eu estou dando a muitas pessoas novas que entram aqui constantemente. Mas você é perfeito em relação a ele, baseado no que ele tem te mostrado. Então, aquele que é mostrado mais, ele requer mais. Eu nunca vi ele falar dessa forma que você vê de tanto tempo que eu faço isso. Ele fala que ele é exatamente isso no inglês, tá, amado? Aperfeiçoador. Ele continua te aperfeiçoando. E uma vez que eu peguei, quando a nossa mãe me perguntou do céu, ele falou, o céu está aperfeiçoando. Ela perguntou para ele, ela falou, mas pai, o céu não é perfeito? Ela perguntou para ela, Xerino vai perguntar isso. O senhor falou, sim, mas o céu, que é você, move de perfeição a perfeição. É esse o amor que ele tem por cada um, por cada criação deles, né? Cada um. Tanto você aqui, como aquele preso na prisão. É o mesmo amor. É um amor que nós não conseguimos entender, um amor que ele chama de incondicional. Não tem condições, ele não consegue entender isso. Aliás, ele já falou isso. Ele falou que mesmo a gente chegando no céu, a gente vai só entender, se eu consigo me lembrar, Senhor, 10 ou 15% desse amor dele. Teve uma parte que ele falou, nem tenta entender. Teve uma parte que ele falou, nem tenta entender, meu amor. Ele falou isso. Mas esse é o amor que ele tem por cada criação dele, que é dele. 100% amor. Ele nem sabe o que é isso. O que é isso?
Então, o que a igreja tem mostrado, a igreja focaliza tanto em pregar o pecado, que você não presta, não vale nada, e Deus nunca vai te amar, e você nunca vai agradar a Deus, etc, etc, etc. E isso tudo é falso, porque não é a respeito de você, é a respeito daquele que vive dentro de você, e ele vive dentro de você. E porque ele vive dentro de você, ele não tem pecado, você não tem pecado, porque é impossível você ter pecado com ele dentro de você. O pecado, amados, que é falado tanto aqui, é daquelas pessoas que não se arrependeram e não querem se arrepender, tá? Porque eles chamam de pecado. Todos nós pecamos, mas porque você está alinhado no Senhor, o sangue dele limpa o seu pecado, automaticamente você não vai ser jogado no lago do fogo. Isso é muito, mas muito difícil para o cristão entender esse tipo de amor do Senhor. Ele já falou várias vezes aqui, mano. Já falou aqui, já falei aqui, ele falou, você não precisa fazer mais nada. Já falou isso aqui. Mas é baseado em seu relacionamento com o Senhor. Como que é o seu relacionamento com o Senhor? É mais do que óbvio que assim que você saiba que ele não gosta disso ou daquilo, porque você ama ele, assim como você ama seu marido, a sua esposa, você não vai fazer coisa que vai desagradar ele. Esse é relacionamento. E por causa da misericórdia que ele tem com nós, quando o João erra perante ele e faz coisa errada e pensa coisa errada constantemente, isso é apagado automaticamente por causa do sangue dele. Isso acontece com todo mundo. Esse amor que não é pregado, porque tem o pecado. O Senhor falou claramente, é o inimigo que sempre te lembra do seu pecado. Ele falou isso já. Eu acho que... Então, as pessoas deviam passar mais tempo pregando o amor dele e o que ele fez por nós, aquele prego que entrou na mão dele, o corte que ele teve do lado, a pancada, etc. Isso devia ser pregado, esse amor que ele fez por nós. Mais do que um pecado que você possa ter que é irrelevante, o sangue dele vai limpar. Já limpou. Eu lembro que o Kevin falou isso, o Espírito Santo conversou com ele. É como um avião nas nuvens, em automático. Um avião em automático nas nuvens. Você vai chegar lá, de um jeito ou de outro, tudo sendo limpado. Esse é o amor que ele tem conosco. E aqui é a primeira vez que ele chamou, ele é o autor e o aperfeiçoador. O Senhor continua. Aquele que nasceu da Virgem, aquele que foi crucificado numa árvore, diz o Senhor, aquele cujo sangue foi derramado para a remissão dos pecados, cujo sangue foi derramado para cobrir uma multidão de pecados, cuja cabeça foi coroada com espinhos, cujo lado foi perfurado. É isso que eu estou falando aqui, né? Aquele que foi sepultado num túmulo, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que fez o sinal de Jonas, aquele que subiu ao céu à vista de muitos, aquele que está sentado à direita do Pai, aquele que está vindo de novo para julgar a terra, os céus e a terra, para reinar com cetro de ferro. O Senhor continua. Aquele que julga as nações, aquele que tem a noiva. Aquele que é chamado maravilhoso, conselheiro, Deus vivo, Pai eterno, a quem pertence todo o louvor. Em cujo nome você foi batizado, o único nome pelo qual os homens são salvos. Jesus, o Cristo, o Deus vivo, que era, que é e que há de vir. Ele é esse quem fala com você. Ele passou tudo isso, mano, para que nós possamos viver, e é claro, a gente vive porque a gente não tem pecado. Por que não tem pecado? O sangue dele limpou. Esses pecados correm em você automaticamente, dia e noite, 24 horas por dia. Dia e noite. É por isso que você está salvo. E quando a noiva pregar ao mundo sobre esse Jesus, nosso Pai, vai acontecer a mesma coisa com eles, o sangue dele vai limpar o pecado deles e ninguém vai para o lago do fogo. E é claro,
vai ter muitos, tem um caminhar, né? Tem aqueles que ouvem o Senhor, é rebelde, ouve o Senhor, faz... Mas isso tudo faz parte do caminhar com o Senhor. É 10 milhões de vezes melhor pregar o amor de Jesus para as nações, porque o amor que aquela pessoa vai ter no relacionamento com Jesus, o Espírito Santo vai guiar aquela pessoa naquele amor, cada um diferente um do outro. Sim, amado, é bem simples assim. A igreja fez tudo muito complicado. Então aqui está o Senhor, Ele é esse quem fala com você, o nosso Senhor fala. Portanto, agora o Senhor direciona às nações, portanto, escute, ó homem, e atende para as minhas palavras, diz o Senhor. Não há poder, nem autoridade, nem príncipe ou principado que possa se opor ao meu trono, diz o Senhor. Pois todos esses pretendentes vão ser jogados para baixo e levados como cativos para o fogo. Então, é claro, ele está falando daqueles que o pecado continua porque não se arrependeram. O Senhor continua, eu vou desarmar esses poderes, eu vou esmagar os seus dentes e levá-los com correntes, diz o Senhor. Todos aqueles que procuram colocar um trono contra mim, diz o Senhor, eu tenho feito um lar para eles na perdição. Eu vou enviá-los para o fogo. Até mesmo o príncipe desses príncipes não vai escapar da minha mão de julgamento. Obviamente, ele está falando para as nações aqui, né? Para as nações. Até mesmo ele, está falando de Satanás, será levado em correntes. Por muito tempo ele tem guerreado contra mim e contra o meu povo, mas logo chegará o dia em que o seu reino chegará ao fim. O Senhor continua. Aquele que é o enganador, o adversário, o inimigo de antigamente, a serpente, o dragão, até mesmo ele vai ser pego como prisioneiro, ele vai ser amarrado com correntes e ele vai ser trancado até que chegue o dia do julgamento para ele. O Senhor continua. Aquele que é chamado de enganador, falsificador, todos os seus planos serão frustrados, pois o pretendente será destronado, tirado de seu trono. O Senhor continua. Há apenas um que é chamado digno, somente aquele que se assenta no trono, o Cordeiro, que tem sido imolado. É ele quem é digno de abrir o pergaminho, pois o pergaminho vai ser aberto e o julgamento derramará do trono de Deus. O Senhor continua. Eu sou aquele que vem para vencer, aquele que é capitão do exército celestial, aquele que tem a espada afiada, o santo, o rei acima de todos os reis, o Senhor acima de todos os senhores, o fiel Jesus Cristo. Aquele que está no meio dos candelabros e segura as 7 estrelas em sua mão, aquele que tem todo louvor, aquele a quem, todo louvor é devido. Diga a este povo, ele fala para o profeta fala para o povo, em breve venho, estejam preparados, preparem-se para mim e para a minha vinda, pois eu vou recolher o meu trigo no celeiro, mas a palha será reservada para o fogo. Eu vou ouvir, isso aqui, amado, depois que você andou, tá, amado? Só para falar aqui, os irmãos que não sabem, sem profecia, isso aqui é para depois da colheita, tá, queridos? E depois tudo acabar, tá, queridos? Eu vou vir para coletar aqueles que são meus e ninguém poderá me impedir de tomar posse da minha propriedade, diz o Senhor. Preparem vocês mesmos para mim, ó minha noiva, agora em direção, ele está falando para a noiva. Adornem vocês mesmo com obras justas para que vocês possam estar pronta para aquele grande dia, diz o Senhor, pois a festa de casamento está perto de acontecer. Despertem-se, levantem-se, acendam as suas lâmpadas, pois o noivo está chegando, até mesmo agora ele já está perto. O dia vem rapidamente sobre você. O Senhor continua. Portanto, preparem-se para que não sejam envergonhados naquele dia. Escrevam num livro e digam para as igrejas. Então, aqui eu não vi antes quando eu fiz isso aqui, mano. Ele está falando isso aqui para a noiva, para você, para que você
fale para as igrejas. Aqui está o papel da noiva. Os mistérios pertencem ao Senhor, e até mesmo agora eu estou desdobrando mistérios de antigamente e coisas que têm sido ocultadas aos olhos do homem, diz o Senhor. Eu sou aquele que detém os mistérios em minhas mãos até aquele dia, eu sou aquele que detém os mistérios em minhas mãos até aquele dia onde elas serão reveladas aos homens. Pois não há nada que está escrito que não venha a ser revelado. O Senhor continua, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. As suas ovelhas conhecem o seu nome e elas vêm quando ele chama. Elas não vão vir por outro. O Senhor continua, aquele que se assenta no trono, aquele que tem as 7 estrelas em suas mãos, aquele que tem o pergaminho, aquele que é chamado Jesus, o Cristo, o Santo de Deus, que se fez carne e habitou entre vocês. O Senhor continua terminando, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é a luz dos homens e o único nome pelo qual os homens serão salvos. Então, amados, você não vai ser salvo através das suas boas obras, como é falado tanto pelas igrejas. Não, amados. A única coisa que vai fazer você ser salvo é Jesus e não as suas boas obras. Vocês sabem a diferença? O inimigo tem enganado, o mundo tem enganado as igrejas. É só o Senhor, e o Senhor somente que faz a pessoa ser salvo. É claro, você ama ele, você vai fazer boas obras, mas é consequência as obras, não é o fator principal. O Senhor termina falando, aquele que é chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e é Ele quem fala com vocês. Amém, amém, amém. Espero que tenham gostado dessa mensagem.